Uma boa tarde novamente a todos e peço desculpa pelo, pelo atraso. E vamos iniciar nossa reunião. Primeiramente, eu queria agradecer a todos os presentes aqui nessa reunião. Eu queria dizer que eu estou muito grato por todo mundo estar aqui participando. E vai ter mais gente participando aí, ó. A Débora já chegou. Vai entrando mais gente, né? Enfim, conforme a reunião for andando, provavelmente entrarão mais pessoas. Eu vou presumir que eles estejam de acordo com a gravação e vou perguntar no chat também se eles concordam, caso chegue mais pessoas. Eu vou pedir para que todos que queiram certificação escrevam seu nome completo e o e-mail no chat, que eu vou mandar um e-mail para vocês pelo Gmail da biblioteca, passando a atividade para conseguir a certificação. Dito isso, eu queria agora falar um pouco sobre a oficina, sobre sua duração, conteúdo e como é que ela vai acontecer. A oficina, a gente teve um atraso aqui de meia hora, então eu acredito que ela deva rolar só por 1h30, não vai ser mais do que isso, nem tem como ser mais do que 1h30. O conteúdo dela é sobre o livro Torturado, eu não estou com ele aqui agora, droga, deveria estar. E ao final dessa oficina eu vou passar 2 videozinhos muito breves, um de 6 minutos, um de 4 minutos, para poder acrescentar a minha fala aqui na apresentação. Bom, eu queria dar boas-vindas a todos aqui e vou começar a apresentação. Antes de tudo, meu nome é Iago Graco, sou estudante de História da Unirio, faço licenciatura na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e sou estagiário aqui da Biblioteca Municipal de Nova Iguaçu. Essa é a primeira oficina de História e Literatura da Biblioteca Municipal Cial Brito. Vou começar a apresentação. Tenho só alguns probleminhas aqui para apresentar. Já estou indo. Acho que agora foi. Vocês conseguem ver conseguem enxergar o slide? Estão conseguindo enxergar? Beleza, gente. Só um segundo. Bom, a oficina de História do livro Torturado. Vocês estão vendo esse slide de laranja aqui, né? Sim, beleza. A oficina vai ser apresentada agora e eu vou explanar para vocês um pouco sobre tentar não dar spoilers, porque eu sei que tem gente que não leu o livro ainda, então
Eu vou falar um pouco do livro sem... falar sobre o conteúdo do livro sem que eu dê algum spoiler, eu fale coisas importantes do livro. Espero conseguir fazer isso de maneira boa. E como eu já apresentei tudo aqui, eu vou começar falando sobre a oficina. Bem, antes de tudo, o importante aqui é nós entendermos essa relação literatura e história, né? Quão importante ela é para entender, nos entendermos o meio em que a gente vive. A gente pode compreender o processo de construção socio-histórico brasileiro a partir desse livro por conta do fato da história atualmente ter em sua gama de fontes históricas diversos tipos de documentos. Fontes orais, hoje em dia, são documentos, fontes audiovisuais, e a própria literatura, hoje em dia, depois do fim da era positivista da história, a literatura se transforma como uma fonte histórica também, uma fonte do seu tempo. Ela fala sobre o seu tempo. E muito além também, né? Então, assim, o livro Torto Arado, ele pode servir como uma fonte histórica, para assim, compreender esse processo de sócio-histórico brasileiro, da construção da nossa sociedade. E, ao final, eu vou passar uma atividadezinha relacionada a isso, caso vocês queiram fazer, vou enviar pelo e-mail. E vai valer o certificado. Bom, pelo tema, aqui eu queria iniciar falando sobre literatura e antropologia, não só sobre literatura e história também, porque o Itamar Vieira Júnior, o autor desse livro, Torto Arado, ele é geógrafo, se formou em geografia, depois fez doutorado em estudos étnicos raciais brasileiros, e fez um trabalho etnográfico antes de escrever o livro, um trabalho de campo, né? Eu sei que tem uma socióloga formada aqui na sala presente e sabe muito bem como é o trabalho etnográfico. E é muito interessante perceber que, essa relação da antropologia com a literatura, porque grandes obras etnográficas da antropologia, né, são, de certo modo, obras literárias também, né? O literário, o bom literário, a literatura com L maiúsculo, ela se faz muito do uso etnográfico, né, do saber etnográfico, do antropológico, de ir a campo e escrever sobre o que você vê. Uma relação intersubjetiva com o teu objeto e consigo mesmo. Então, eu botei essa imagem aqui. Essa imagem é uma imagem de um dos quilombos na Bahia, falando sobre a subsistência deles, né? Quem é muito ligado a meio rural. E a gente percebe assim que é uma imagem que perpassa o tempo. Ela é muito parecida com aquele filme Um Mordomo na Casa Branca, que o filme começa com um pai e filho numa plantação de algodão, muito parecida com a escravidão no século XVI, XVII, XVIII nos Estados Unidos, só que aquela cena ela se dá já no século XX. Então tem uma carga histórica muito similar entre eras, que permanece, né? O tipo de trabalho permanece. Muitas coisas não se rompem ainda, né? São muitas continuidades. E essas obras, né, a obra cinematográfica, ela é importante, que ela nos mostra isso de uma maneira muito mais evidente, como esse filme O Nome da Casa Branca. Mas o livro Torto Arado também, ele mostra isso de certa forma, até por não nos dizer o tempo. Ele não diz em que ano nós estamos ali, em que ano a literatura se passa. E isso é feito de propósito pelo autor, porque ele entende que esses processos de continuidade, eles ainda estão presentes na realidade brasileira, né? Por isso que esse livro é um registro do seu tempo. Ele é um documento histórico, né? Um documento histórico. A literatura e a história andam juntas porque elas dizem muito sobre si. Como se registra aquele tempo, né? Como a ficção pode fazer um registro tão preciso, né, do seu tempo, mesmo sendo uma ficção. É bem incrível.
e eu queria apresentar aqui agora, sobre o autor, que eu falei um pouco, que ele é formado em geografia, fez o seu trabalho dele sobre estudos étnicos raciais brasileiros. Ele ficou alguns anos durante algumas comunidades quilombolas no interior da Bahia, na própria Chapada da Diamantina, escrevendo, registrando, aprendendo, né? Aprendendo sobre a vida e o cotidiano daqueles quilombolas, né? E muito do que ele viu está registrado, muitas coisas registradas, são permanências que vêm desde a escravidão, permanências que têm uma cicatriz muito grande ali no Brasil. A escravidão moderna não acabou ainda, né? Ela ainda persiste, a servidão ainda persiste, as formas de trabalho degradantes ainda persistem sob suas diversas formas, sob as suas diversas maneiras, né? Então, assim, quando ele consegue juntar de uma maneira muito perfeita a etnografia com a literatura, né? Tanto é que esse trabalho literário dele, o Torturado, pode ser considerado quase um trabalho etnográfico também, de acordo com o trabalho antropológico que ele fez para o seu doutorado. E agora o contexto, bem rápido aqui, eu botei um mapa aqui sobre... Esse é o mapa da Bahia, e aqui no meio está a Chapada da Diamantina, para nós nos localizarmos no tempo, e aqui está o Parque Nacional, que tem diversas comunidades quilombolas. E eu queria explanar um pouco aqui um pouco sobre o livro. Falar um pouco sobre o enredo, para eu começar a entrar sobre as relações de opressão, sobre as dimensões de raça, de classe, de gênero, religião. O livro, o próprio nome dele é estranho, Torturado. Você fala isso de uma maneira, parece que você está sendo cortado por algo, né? Porque ele realmente te corta, ele é um livro que te arranca muita coisa, muito sofrimento. É um livro que te faz entrar em contato com bastante coisa. Olha, é um romance rural de 2018. Ele escreveu esse livro em 2018, mas foi publicado aqui no Brasil em 2020. Ele foi lançado lá em Portugal, a respeito de duas irmãs que, após um acontecimento trágico, ficam ligadas uma à outra de uma maneira muito forte, né, durante muito tempo. E essa ligação dessas duas irmãs, ela tem a ver com a história da comunidade em que elas vivem e com a sua maturidade. E não à toa o autor escolhe mulheres para representar esse romance, porque as mulheres são no interior da Chapada Diamantina, de acordo com o trabalho etnográfico que ele realizou, as mulheres são uma linha de frente, né? São lideranças políticas, lideranças religiosas, lideranças familiares muito muito presentes nessa sociedade. O livro é dividido em 3 partes. E primeiro tem um fio de corte, que é a perspectiva de uma das irmãs. Depois tem um torto arado, que é a perspectiva de outra das irmãs. E o final o terceiro capítulo é o Rio de Sangue, que é sobre uma outra personagem, que eu não vou falar para não dar spoiler. Uma personagem mais que perpassa o tempo, né? Que tem um saber maior entre o espaço e o tempo. E ele explana muita coisa sobre as relações de trabalho no campo, né? Esse livro é sobre as relações de trabalho no campo, mas não só isso. Tem uma dimensão de raça, de gênero, muito forte nesse livro. Dá para se discutir as relações de raça e classe, mas também dá para se discutir as relações de opressões entre gênero, entre religião, entre ancestralidade, hereditariedade. Aqui eu escolhi um trecho dessa obra para poder apresentar para vocês, que é um trecho muito, muito importante, né? Ele diz o seguinte: não sabia por que estávamos ali. Isso é uma das irmãs falando. Nem de onde vieram nossos pais, nem o que fazíamos. Em suas frases, a da professora,
e textos, só haviam histórias de soldado, professor, médico e juiz. Isso aqui é a irmã falando sobre a vida dela na escola e de como ela se sentia deslocada dentro desse meio, né? O que acontece aqui? A gente pode perceber dentro dessa obra também uma crítica à própria educação, né? A educação como um lugar de disputa, né? Como Paulo Freire dizia, educação pela educação em si não muda ninguém, né? O que muda são as pessoas. Tanto é que a educação pode ser usada para fins muito perversos, que nós podemos imaginar. E dentro do livro a gente tem uma certa tomada de consciência pelas personagens, que elas conseguem se perceberem como classe, como raça, como mulheres, e a partir disso conseguem entenderem seu contexto histórico e contarem seu contexto histórico, logo em diante perceberem que deve-se ocorrer uma mudança estrutural, ocorrer uma mudança, uma ruptura, né? Deve-se haver uma ruptura nessa continuidade do trabalho do explorado. E a educação tem um papel fundamental aqui, porque essa maturidade que as personagens vêm adquirindo através do tempo, ela acontece em contato com vários tipos de saberes, não só o saber escolar, que por vezes aqui é criticado de uma maneira muito contundente. O autor tem uma forma muito delicada de conseguir fazer as críticas que ele faz, né? E é importante ressaltar aqui que, como eu disse anteriormente, a escolha do autor por usar mulheres para fazer esse conto é que, dentro do sistema em que nós estamos inseridos na nossa sociedade, existem escalas de opressão. Existem pessoas que são mais oprimidas que as outras, né? O homem negro o homem negro trabalhador não é tão oprimido como o homem branco trabalhador, na mesma medida em que a mulher negra trabalhadora é muito mais oprimida que o homem negro trabalhador. Tem certas escalas que desumanizam dentro do meio que a gente vive, que elas servem uma função econômica, uma função social, uma função de controle, e que o autor consegue trazer de uma maneira muito boa, uma maneira muito metafórica, ao tratar do silenciamento da mulher negra, né? Ele não à toa, ele bota o silenciamento da mulher negra como uma metáfora e como um próprio enredo narrativo. Estou me segurando para não dar spoiler aqui, gente. Então, assim, a gente consegue perceber aqui também muitas influências de Morte e Vida Severina, dos Sertões, desses romances rurais mais clássicos, porque eles tratam muito da vida no campo a respeito da reforma agrária. Tem um trecho do Morte e Vida Severino, né, que é a terra que te cabe nesse latifúndio, que é a terra do caixão, né, da sua cova. E que isso é muito importante ressaltar, porque, um certo ponto no livro, né, o cemitério, o próprio cemitério, ele toma conta do palco ali, ele toma palco de acontecimentos, que é um negócio, assim, surpreendente, né? Você nunca consegue imaginar que o cemitério vai ser motivo de mobilização social, motivo de mobilização política, né? Como alguns autores falam, né, a reforma agrária pós-mortem, né, que o homem do campo só vai ter o seu pedaço de terra depois que ele morrer. E isso é muito forte, né, porque em um momento em que alguns personagens querem controlar até a morte, ele não contente em controlar a vida, o trabalho no campo, a produção e a reprodução social das pessoas que vivem no campo, eles querem controlar também a morte. Olha só, você não vai poder ser enterrado aqui, você tem que ser enterrado ali, entendeu? Aí acontece reviravolta surpreendente, né? Por conta do fato de alguns personagens quererem controlar a morte, né? Quererem delimitar a terra que te cabe nesse latifúndio. Isso vai de encontro com muitas coisas, entendeu? Porque, assim, o sistema inserido, né, o contexto brasileiro do estudo etnográfico que o Itamar Vieira fez é a democracia liberal, né? Então, assim, o sistema da democracia liberal, ela se sustenta através dessa violência, né?
ela nasceu através do colonialismo, ela se sustentou através da escravidão. Quando a escravidão não lhe foi útil, ela deixou a escravidão de lado e continuou com formas de trabalho mais degradantes ainda. Não existe nenhum problema, não existe nenhuma contradição alguma, é uma democracia liberal coexistir com modos de trabalho escravizados, com modos de trabalho precários, modos de trabalho de ultraexploração. Porque ela não só nasce assim, como ela se mantém assim. Né? Não é algo episódico, é uma norma. E, através do livro, a gente consegue perceber que isso é explorado através de décadas. A própria ancestralidade, como uma forma de perpassar o conhecimento, ela demonstra que isso existe há muito tempo, né? Desde que os primeiros negros pisaram na África. Aí a gente pode fazer uma... Voltando aqui, falando sobre cultura quilombola, esse aqui é o penúltimo slide, antes de eu começar a botar os vídeos. Depois eu vou falar um pouco sobre raça e classe. Mas antes eu queria falar um pouco sobre religião também, que eu acho que é importante falar sobre religião, que esse livro tem um teor religioso, de espiritualidade, uma carga espiritual, né? O modo como ele explica e consegue explicar a espiritualidade é espantoso, né? É assombroso. Chega a assombrar a simplicidade do livro. E ele como ele fala da Chapada da Diamantina, né? Ele fala, consequentemente, do jaré. O jaré é como os quilombolas dizem, é uma brincadeira. Mas o jaré é uma derivação da Umbanda. É Umbanda não, perdão. É a derivação do candomblé. É um candomblé caboclo. Candomblé de caboclo. Porque ele é uma mistura de 3 diferentes etnias brasileiras. O índio, que é o caboclo, o negro e o catolicismo, né, do sertanejo branco. E ele consegue explorar isso e fazer com que a religião se demonstre como uma forma de resistência, né? No meio sertanejo do interior do campo em que eles vivem ali, não tem Estado, né? O Estado ali só vem como uma forma de resguardar a propriedade privada. O Estado existe para dizer, olha só, essa terra aqui é do senhor, do herdeiro do senhor de engenho. É isso. O máximo do Estado que vem ali é bala. E a religião, dentro dessa obra, ela tem um poder muito forte porque ela serve para os personagens como uma forma de educar, como uma forma de curar, como uma forma de contar história, como uma forma de manter a cultura, como uma forma de não se esquecer do passado, como uma forma de criar relações de vínculos de amizade, familiaridade. Então, assim, os personagens estão constantemente ligados à sua espiritualidade, né? Isso é o que forma eles, isso é o que faz deles serem eles. Isso é o que faz eles serem daquela terra. Tem um certo momento do livro que chega a seca e eles falam que só conseguem passar pela seca por conta dessas relações sociais de amizade que eles criam, né? Essas relações, esses vínculos criados na diversidade são os vínculos que eles criam para poder ultrapassar esses momentos difíceis, né? E a religião está ali sempre presente também, né? Como uma forma de curar da loucura, curar brigas, curar desavenças, curar alcoolismo, bebedeira, curar quando uma pessoa está batendo na mulher, né? Tem essa relação de gênero forte, porque o livro explora ali que não é somente a relação do patrão e do explorado que existe de opressão, né? Tem diversas camadas de estrutura de opressão, como eu disse antes, que existem dentro da própria classe trabalhadora, né? De se explorar a mulher, entendeu? De se explorar a criança, de se explorar o diferente. E a mulher ali, ela tem uma fragilidade por ela ser a última a mulher negra, né? A última nesse fojo, né? Nessa pirâmide que é essa estrutura de opressão. E ele trata muito bem isso porque ele consegue construir que não são coisas
distintas uma das outras, né? O caminho que se faz para se superar aquelas condições de trabalho, aquelas condições degradantes de vida, não vem em paralelo com um caminho separado, assim, com um caminho de se superar as condições de reprodução da vida materna, das condições da vida da mulher. Não são coisas separadas, as coisas andam juntas, né? Que a mulher também faz parte da classe trabalhadora. E eu queria falar um pouco sobre ancestralidade também, porque o contato com a oralidade das tradições, uma forma de passar adiante sua história, registrando. Isso que eu falei bastante. E assim, a partir do momento que os autores conseguem ter consciência do seu passado através de uma educação mais formal, em contrato com a metrópole, com a cidade grande, eles percebem que muitas coisas que os seus ancestrais, os seus avós, bisavós diziam, coincide com o estudo formal que eles estão tendo ali, né? O negócio bate. Então, assim, como eu disse antes, né? O próprio livro explora, dentro da fonte literária que ele é, a fonte oral. As histórias orais são uma forma de fonte, um documento histórico ali. Tem trabalhos, inclusive, de historiadores e arqueólogos e antropólogos na Austrália que conseguem resgatar mudanças climáticas através da fala e da ancestralidade, das histórias orais dos aborígenes australianos há mais de 10 mil anos. Então, a fonte oral é um negócio muito poderoso, né, que não deve ser descartado, né, com todo o método e a teoria e o cuidado que o trabalho histórico deve ter e tem. E ela pode ser utilizada de uma maneira muito, muito benéfica, muito boa. E agora, para encerrar um pouco aqui, já encaminhando para o final, falando sobre a relação de raça e classe no livro, é que eu escolhi até um trecho do Fanon para falar aqui, que é muito importante, né? Como eu disse antes, tem muita gente que chega e te pergunta assim, o que vem primeiro, né? Raça ou é classe? Essa é uma pergunta errada, né? Porque é uma compreensão reducionista da realidade, né? Tem uma própria compreensão reducionista da classe. No Brasil, né? Mais especificamente falando do Brasil, da sociedade brasileira, pensar a classe no Brasil, né, não significa pensar sua religiosidade, sua cultura, suas particularidades geográficas, a sua geografia, porque a classe trabalhadora no Brasil, no Rio Grande do Sul, é diferente da classe trabalhadora no Brasil no Amapá e, consequentemente, no Sertão Baiano. Pensar sua dimensão étnico-racial de gênero, porque elas estão combinadas na realidade uma com a outra, né? Não é uma escolha do pesquisador, né? É uma escolha do recorte do pesquisador. Olha só, eu vou pesquisar classe no Brasil, mas eu vou separar o gênero, vou separar a raça, vou separar a religiosidade. Não, a realidade já está posta dessa maneira, né? É uma unidade na diferença, né? Não se fala dos estudos interseccionais, né, que são importantes demais, e são mesmo, né? E eles vêm dessa forma, né, de pensar a classe não só como o homem branco brasileiro trabalhador. Não, a classe também é o homem negro, a mulher negra, o gay, o LGBT, transexual e por aí vai. Então, assim, a materialidade da classe está diretamente relacionada à dimensão étnico-racial. A classe trabalhadora, né, brasileira, ela não é homogênea. Ela não se resume na esfera econômica também, né? Ela tem se fazer histórico concreto ali, que tem uma construção histórica da classe trabalhadora. Desde os primeiros negros que vieram pisar aqui no Brasil, trazidos escravizados, eles se constituíram como classe trabalhadora aqui no Brasil. Então, assim, os escravizados quilombolas, né, que após livres vendiam sua força de trabalho no regime da servidão, fazem parte dessa experiência histórica concreta, né, que é a formação da classe trabalhadora. Então, o livro, quando ele trabalha a tomada de consciência dos trabalhadores no campo, de que eles se constituem como uma classe, ele trabalha dessa forma, porque eles se percebem que eles se constituem como uma classe, que eles se constituem como uma unidade em várias diferenças dentro dessa classe. E logo após isso, né, ele tem a própria concepção de classe em si, que é
que é a partir do momento que você se enxerga como classe trabalhadora, de classe para si, que é quando você percebe que, que deve-se haver uma vanguarda para se mudar esse tipo de relação social, né? Esse tipo de relação de trabalho de exploração. Vamos construir um movimento, né? Um, um, como eu poderia dizer, vamos construir uma tomada de consciência para que sirva de alguma coisa para nós mesmos. Né? Vamos conquistar alguns certos direitos aqui para a própria nossa classe, né? Em benefício da nossa própria classe. E isso acontece, isso que eu estou falando sobre a classe, isso acontece mesmo com a raça, né? Eu separei uma citação do Fanon aqui que é muito importante, porque o negro também não se reconhece como negro porque esse marcador de identidade ele foi construído historicamente. O negro, no ano 1500 a.C., na África, no continente africano, ele não existia essa palavra negro. Né? A própria palavra negro foi uma palavra inventada pelo europeu para designar determinados tipos de povos que ele queria desumanizar. Então, a caldeirão étnico que era a África, eles se reconheciam de diversas formas diferentes, de diversos tipos de identidade. Quando essa identidade é arrancada e ele é trazido para a América, ele perde toda a sua identidade posterior para ser feito como negro. E tem uma situação no Fanon muito importante aqui, que é quando o negro consegue se enxergar como negro. Né? Ele, no próprio livro, fala quando a Bibiana e a Belanisa, que são as duas irmãs, elas vão para a cidade grande, elas percebem o racismo, porque no ambiente que elas estão inseridas ali, dentro da comunidade delas, não existe racismo porque todos são negros. Eles não se enxergam como diferentes. Né? O racismo só existe quando você entra em contato com o outro, né? É o outro que te coloca a alcunha da sua identidade. Né? Mesmo que o branco também seja uma identidade racial, para o branco como uma não identidade, né? Como um padrão, o branco também é uma identidade racial. Mas ele não sofre desses preconceitos por conta da construção sócio-histórica brasileira não ter permitido. Então, quando a Bibiana e a Belanisa chegam na cidade grande e percebem essa diferença, né, elas sentem um racismo na pele. E elas se reconhecem como negras, né, elas percebem que elas são negras. E o Fanon fala isso aqui, já na década de 60, né, que é assim, a análise que empreendemos é psicológica. É o Fanon falando sobre a análise que ele faz, né, do pensamento negro, do ser negro. Ele trabalha muito com a psicologia. No entanto, permanece evidente que a verdadeira desalienação do negro implica uma súbita tomada de consciência das realidades econômicas e sociais. O que isso significa? Que para você ter ideia de se desalienar como negro, né, de se enxergar como um marcador social e ver que existe esse tipo de marcador social, essa ideia não está desassociada da tomada de consciência das realidades econômicas e sociais, que são as relações de classe, que são as relações de trabalho, que são as relações de exploração. Elas estão ligadas umas às outras, tanto é que tem muitos autores do movimento negro, muitos autores próprios marxistas que falam que o racismo ele é criado a partir do colonialismo como uma forma de desumanizar o negro e dar justificativa para a exploração daquele povo e gerar riqueza. Então, assim, a história brasileira é fundada através da escravidão e ela é fundada através desse pensamento, do próprio pensamento liberal de desumanização do negro. E uma coisa não está desassociada da outra, né? A raça e a classe, elas estão sempre juntas. No Brasil. No Brasil. E é muito importante falar aqui também que é o seguinte. Nós vamos encerrar um pouco aqui e vou mostrar 2 videozinhos breves para vocês aqui e depois eu vou abrir para perguntas, críticas, o que vocês quiserem falar, opiniões, é livre aqui. Se quiser me criticar, não tem problema nenhum. Estou aberto. Perguntas sobre o livro, onde encontrar. Temos aqui na biblioteca, dando spoiler. E
outras sugestões, cara, caso queira. Eu vou passar dois videozinhos muito breves aqui, 5 e 12 já vai estar acabando, que é sobre o Jare, né? Essa religião de resistência no interior da Chapada Diamantina. Vamos ver se eu vou conseguir passar aqui. Então, gente, deu ruim. Vocês estão conseguindo enxergar o vídeo aqui do comentário? Posso colocar então o vídeo? Ele veio de Aruanda, montado em seu cavalo, ele é o chefe da Umbanda. Odé, comarodé, odé, comarerê, odé, comarodé, oxósé do canjere. Odé, comarodé, odé, comarerê, odé, comarodé, oxósé do canjere. Chefe da aldeia, e ele é dono dos orixás. Os anjos no céu estão louvando a Mundejeira. A Mundejeira é chefe de aldeia, e ele é dono dos orixás. E os anjos no céu estão louvando a Mundejeira. Seu preto velho pegou sua espada e debatendo cozinho. Seu preto velho pegou sua espada e debatendo cozinho. Aonde está o Senhor responde? Aonde está que me responde? Ele está em alta aldeia, aonde mora o Ridicum. Baixou, 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 beberão mar. Baixou, ele veio, foi trabalhar. Aí, a pouco iniciamos para poder abrir, né, o terreiro. O primeiro da chama é isso. O segundo, princípio. O tabaco significa, dentro da religião, tem o primeiro toque, que é para Oxalá. Tem o segundo toque, que é para Ogum. Temos o terceiro toque, que é para olhar. Pega o guardão, pode abaixa o espírito ruim e na pessoa, e o peso, a pessoa vai tentar. Chama-se o orixá de isso. Céu de Ojá, orixá não, a não ser as pancadas do mundo. Mestre, só chama o orixá no de Ojá. Essa é a função do de Ojá, é o chamar o consultante na aldeia para poder ajudar os próximos. Mas eu, como carnal, não vou conseguir saber tudo. Não é o carnal que joga a quantidade de algum vereador.
Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora dos Navegantes, Sereia, Iemanjá, aí já vem o Marujo, né? Daqui, aqui Martim Pescador, Preto Velho e a verdadeira, essa daqui, o fio das águas, das pedreiras, que seria também que eu tenho aqui, é Xangô. Essas é de Cristo. São Bento, Oxóssi, todos os caboclos da mata, Tatupá, Turabá, São Sebastião, Pai Oxóssi, Lula Branca, de Pai Oxóssi, e o do Pagedão, Jalante. Então, eu dediquei a minha vida a Deus, a defensores dos né? Os trabalhadores de Deus. E a macumba, eu não tenho gama e tal, é a festa que eu gosto. Eu me tomei na sala de do Jardim, que eu peço. Eu lembrei do sonho que um velho e a mulher tinha me falado. Ela falou assim, minha filha, quando você for sair, você fala essas palavras. Da minha casa eu vou sair, desse caminho eu vou andando, com Deus na minha frente, Nossa Senhora me acompanhando. Essas palavras têm na minha mente até hoje, nunca saíram da minha mente. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma lei da causa e efeito. Se eu faço mal, o time vai voltar de uma forma. Mas se você faz o bem, só o bem, só ajudando as pessoas, vai ter um pouco positivo. Foi dentro dela que eu achei engraçado. Foi dentro dela que eu achei que hoje tem algumas coisas que eu queria dar. A religião, para mim, é minha vida, é meu cantinho. É o que eu mais gosto de fazer, minha religião. Ouvi críticas muitas já na rua, mas os orixás não deixam se abater com críticas dos outros. A religião é tudo para mim. Eu vivo para ela e ela vive para mim. Na macumba, eu nasci, na macumba criarei, na macumba eu vou morrer. Quando eu entrei nas matas, meu Deus, para onde eu vou? Foi procurando meu pai, porque é o meu protetor. Nada que é Deus, nada que conhece Deus, quem vai comigo, quem não vai comigo. Ai, eu disse, né? Ai. O jaré, ele incorpora elementos de três culturas, a cultura do índio, a cultura do sertanejo e a cultura africana, que passam a construir elementos, muitos deles voltados tanto na questão espiritual dos orixás, da matriz africana, como elementos indígenas e da figura do caboclo. O jaré tem duas possíveis significações. Uma é a própria palavra que significa mais ou menos o pedido da graça, o pedido de atendimento ao orixá, né? Tanto tem jaré, são os candomblés, chamados clássicos, né? Momentos de jaré. Não precisa destruir. Chega, tira a folha. Tá pegando, tirando a folha, ela fica viva do mesmo jeitinho. É para poder matar, se aí cortasse o pé, né? Para poder pegar. Mas chega lá, pega um embornal e vai tirando a folha. Às vezes não precisa nem de tanta folha, às vezes precisa de um galho daquele sozinho, a pessoa pega um, pega outro, pega um, pega
fazendo as coisas, ela fica toda bonitinha. Quando chove, chega lá, ela tá mais bonita ainda. Não mata nem nada, só tira aquela coisa assim, o carro, já botando a vasilha lá dentro no outro já, e vai fazendo uma coisa com a outra aí, fazendo as coisas. Ela fica a vida toda, porque não fere, ela não sente, sabe, a folha que tira. É assim que ele trabalha. Mas candomblés muito ligados à terra, como é o caso do Jari, há essa preocupação. Tem o rio, tem a cachoeira, tem a lagoa, né? É uma coisa muito forte essa ideia da natureza preservada para ser cultuada, é muito forte. Então, gente, muito obrigado por terem assistido os vídeos. Eles são um pouco da cultura do Jari, né? Que eu queria mostrar para vocês, para ter uma imersão um pouco no livro, né? Caso queiram ler o livro, caso já leram, caso já tenham lido o livro, entenderem o poder do Jari no livro. Vai ter que reler o livro, que agora que aprendeu do Jari. Acho que eu vou reler esse livro de novo também, com certeza. Ele é muito bom. É um daqueles livros que já nasce clássico. Ele já nasceu sendo um clássico. É indiscutível. Então, gente, eu peguei o e-mail de vocês aqui e vou passar a atividade logo em seguida, né? Para vocês que queiram certificado. E muito obrigado por participarem. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram. Um grande abraço a todos e nós vamos encerrar por aqui. De nada. Tchau, gente. Tchau.